questão da dobra dos laterais. Eu não gosto dessa observação, velho, porque assim, isso é uma conversa desde 1978, quando o Cláudio Coutinho escalava o Nelinho e o Toninho dois laterais da seleção brasileira. E, cara, depois disso a gente já viu isso acontecer tantas vezes. Antônio Valência era ponta e era lateral no Manchester United. O Bertrand, que jogou uma final de lateral esquerdo como ponta com Ashley Cole, final de Champions League. Então, cara, isso é mais velho que andar para frente. Não é esse o problema. A função do jogador é outra. O Caio você pode jogar como lateral esquerdo e como ponta esquerda. Ontem ele jogou como ponta. O Mike pode jogar como lateral e jogar como ponta direita. Então, não é um problema você falar o Mike ali. O Mike jogou muito bem o campeonato de 22 como ponta. Até o jogo do título contra o Atlético Paranaense. O jogo do Fortaleza, que já era campeão, que mudou. Então, tem umas coisas que a gente não consegue se livrar. Tipo, criar conceitos que são velhos. Não funcionou ontem e o Palmeiras perdeu onde sempre perde. Faz 5 anos que o Palmeiras não ganha no Castelão. Agora, uma das dúvidas da torcida, que eu vi muito também depois do jogo, precisava poupar na quarta-feira, sendo que o próximo jogo é só no domingo, e já tinha poupado na última rodada contra o Juventude? Mas eram 10 jogos seguidos do Estevão e do Veiga. 10 do Estevão, 7 do Veiga, mas será os 10 do Estevão, ele só não jogou 60 minutos. E ele queria os dois inteiros. E por que poupou em Fortaleza? Porque o grado de Fortaleza pesa, castiga. O Flamengo não vem jogar no Allianz Parque e poupa no Allianz Parque por causa do gramado sintético. Agora, se no gramado esburacado, você também tem desgaste. E tem um detalhe, né, PVC e Domi? Tem um detalhe importante que é o seguinte: o Palmeiras ele tem um departamento de inteligência e saúde, de performance, que é o seguinte: não é o Abel Ferreira que olha para o cara e fala assim, acho que você está cansado. Não, é tudo ciência, né? O Palmeiras tem números, o Palmeiras tem um departamento que faz ali toda uma análise do jogador. Não é uma análise ali do médico conversando com os jogadores, isso aí é tecnologia. Os jogadores, quando se reapresentam após cada partida, eles vão para uma sala onde tem uma câmera fotográfica que faz toda uma análise do jogador e da musculatura. Isso vai para o computador e o computador detecta se o jogador está na hora de parar. Então não é o Abel, não é a comissão técnica, não é o Andrei Cebola, não são os médicos, é a ciência que mostra que o Palmeiras precisava poupar os jogadores. E os jogadores, ainda mais numa viagem para Fortaleza, por mais que se tenha ali voo fretado, toda a infraestrutura, é uma viagem de 3 horas para ir, 3 horas para voltar, é um gramado pesado, é um adversário difícil. Então, assim, não é culpa do Abel, é sim o clube que tem todo um trabalho, toda uma estratégia para poupar os jogadores, ainda mais pré-clássico, mesmo sendo quarta e domingo, mas é um jogo, é o segunda, né, no caso, mas é um jogo, é um adversário que o Palmeiras vai com força máxima. Então é uma situação que também o torcedor precisa entender isso. O Abel falou que foi culpa dele, hein? Vamos ouvir o que ele disse? Primeiro, dizer que o nosso adversário foi extremamente eficaz e mereceu ganhar. Segundo, dizer-vos que durante o jogo todo faltou lucidez e frescura física aos jogadores como ao treinador. É verdade, falaste no primeiro erro de saída de bola, num lance em que nós sabemos que o adversário é fortíssimo, mas quem cometeu os primeiros erros neste jogo fui eu. Portanto, o máximo responsável da derrota 2 sou eu. PVC é o que o Abel costuma fazer, né? Tirar a responsabilidade do time e trazer para ele. E isso cai bem com o elenco, né? Então, não, cai. Eu acho que ele é para o time. Você sabe que tinha uma frase que se atribuiu a muitos e muitos técnicos, que era o famoso como é que o técnico ruim que perde vestiário conjuga o verbo ganhar.
Sabe como é que conjuga? Eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. E aí você perde o vestiário. O primeiro ponto é esse. Eu acho só que o que me incomoda nessa história, ninguém aqui é advogado do Abel, tá? O Abel vai acertar e vai errar, eu vou acertar e vou errar, todas as pessoas vão acertar e vão errar. Ele podia ter tomado outras decisões, mas eu entendo as decisões que ele tomou em relação ao Veiga, porque era o 11º jogo consecutivo do Estevão. E ele vai jogar contra o Corinthians, então seriam 12 jogos consecutivos do Estevão. E do Veiga seriam 12 jogos consecutivos, menos 60 minutos. Então tem que descansar num gramado que, historicamente, o Palmeiras sofre. Porque o gramado do Castelão é ruim. Bom, ponto parágrafo. Me incomoda a questão a gente não conseguir se livrar, andar para frente alguns conceitos. No jogo contra o Juventude, contra o Bragantino, quando entrou o Mike e entrou o Vanderlan, um torcedor que estava próximo à tribuna de imprensa levantou aos berros, dizendo assim: Abel! 4 laterais. O cara, não são laterais. Em 1988, na cobertura da revista Placar, o repórter Divino Fonseca escreveu uma frase que nunca saiu da minha cabeça. E era Eurocopa na Alemanha, exatamente como agora. Isso foi há 35 anos. A frase era: acabou a posição, viva a função. Então vamos entender a função do cara. Quando o Marcos Rocha faz saída de 3 e defende em linha de 4, ele é lateral direito, mas ele tem uma função de saída de jogo com os 2 zagueiros. Quando o Mike joga com 3 zagueiros e ele joga pela direita, e quando são 3 zagueiros, ele é ala. Quando joga defendendo linha de 4, com 2 volantes, como ontem, e o Mike na direita, ele é ponta. Pode chamar de ponta, de externo, do que você quiser. Extremo, mas ele é ponta. Não importa que ele tenha nascido lateral direito, a função dele nesse jogo é outra. Ele vai atacar o espaço, ele vai atacar o Bruno Pacheco. Se ele perdeu o duelo com o Bruno Pacheco, é porque ele jogou mal. Mas não é absurdo você pensar nessa função. É como você pegar assim, a gente tem uma mania de dizer o time está jogando com 4 volantes ou com 4 zagueiros. Quer dizer, quando o Guardiola foi campeão da Champions League, montando uma defesa com Spen Dias, Akanji e Ake, tinha 4 zagueiros. Mas quando tinha a bola, o Stones virava meia, aí tudo bem. Quando você põe um time com 4 zagueiros, como o Tite jogou semana passada, com o Léo Ortiz de volante, o Léo Ortiz nessa função, ele é zagueiro? Não, ele é volante. Ele é um zagueiro que nesse jogo tem a função de volante. É como se você pegasse assim, quando eu peguei o Dario Pereira, que veio para o Brasil como camisa 10, e o Dario Pereira virou um dos maiores zagueiros do Brasil. Mudou de posição e virou zagueiro. Eu vou dizer que o time jogou com 5 camisas 10? Não, o Dario Pereira estava fazendo a função de zagueiro. E quando ele vai jogar no meio campo, ele vai jogar em outra função. Então, dá a entender que o jogador tem uma característica, mas ele tem condição de executar outra função. É só pegar o livro do Abel. A história dos círculos, que ele montou os círculos e falou assim: quero que cada um vá para a posição que mais se adapta, que mais gosta. Aí vai o Scarpa para 10. Agora eu quero que vocês vão para a posição que vocês podem jogar também, nas funções que vocês podem executar também. É só pegar o livro do Abel, que ninguém lê, né, nesse país. E tem a questão do Gabriel Menino. Rapidinho, Hernan, só quero passar essa pergunta para o chat. Quem já leu o livro do Abel aí? Manda uma setinha se vocês concordam com o PVC, que o Abel não errou, apenas testou um modelo que não funcionou. Diga, Hernan. Eu vejo assim que existe uma má vontade em cima do Gabriel Menino. O Gabriel Menino é um jogador que... Estou ouvindo você. Eu entendo que existe uma má vontade, PVC e Domi, com o Gabriel Menino, porque ele é um jogador, de fato, tem altos e baixos no Palmeiras. Ele é um cara que já teve lá os seus problemas, quando não foi relacionado para o jogo do Chelsea, ele curtiu um post do Chelsea, irritou o torcedor. Aí eu acho que é muito da cabeça do jogador que é jovem e tal, enfim, todos nós já fizemos algo parecido, assim, de molecagem, né? E assim, eu acho o Gabriel Menino muito bom jogador. E ontem ele não fez uma partida ruim. Eu não vi o jogo ao vivo,
mas eu vi alguns lances do jogo inteiro. E eu não consigo ver uma atuação pífia do Gabriel Menino, o porquê da escolha dele. De repente, ele como terceiro homem de meio campo não funciona, é melhor ele como segundo, eu prefiro o Gabriel Menino como segundo homem de meio campo. Mas assim, eu acho que a torcida do Palmeiras, e aí é uma questão histórica, cultural, acho que pega alguns jogadores para ser assim, o bote expiatório de crises ou de derrotas. E eu acho que ontem personificaram o Gabriel Menino por ele ter um histórico já de alguns altos e baixos. Mas eu não acho que o Gabriel Menino fez uma má partida ontem, não. Acho que às vezes a torcida do Palmeiras pega muito pesado com um jogador que eu vejo que é muito bom jogador. Ele estava doente ontem. Boa, né? Tem esse aspecto. Também, né? Exatamente. Muita gente falando que leu aqui, Ricardo Marques, Ângelo Mercantônio, muito bom. Tiago Leite, Cláudio Brito, valeu, gente. Não esquece de deixar o like, hein? Agora, tem uma pergunta aí na nossa tela, você está vendo? A derrota obriga o Palmeiras a vencer o derby na segunda-feira, ainda mais diante da crise do adversário, o PVC. E ainda mais sem Aníbal Moreno e sem o Rony, que os dois tomaram amarelo ontem e não jogam contra o Corinthians. E o Murilo saiu com dor, mas acho que o Murilo joga. Se não jogar o Murilo, vai jogar o Piquerez de zagueiro e o Vanderlan na lateral esquerda. Pode jogar o Vitor Reis, que ontem estreou, né? Ontem foi mais um jogador da base que estreou. Mas eu acho que o Murilo vai jogar. Ele vai jogar o Everton, Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez, Zé Rafael e Gabriel Menino, Estevão, Veiga, Flaco na frente, e aí ele pode colocar o Fabinho de volante e jogar o Gabriel Menino para a ponta esquerda, como vinha fazendo, ou ele pode deixar o Menino de segundo volante, botar o Caio Paulista, ou recuperar o Lázaro. O Lázaro está no departamento médico, mas pode voltar até segunda-feira, então tem uma série de hipóteses para montar o time. O Palmeiras é favorito para o jogo de segunda-feira, à noite, no Allianz Parque. Teve esforço para levar para o Allianz Parque, a mudança de data para levar para o Allianz Parque, mas favorito no dicionário, outro livro que as pessoas podem ler de vez em quando, não está escrito, o sinônimo de favorito é vencedor, não é isso que está escrito lá. Hernan, e o Maurício? Joga quando? O Maurício vai estrear em breve, né? Ele foi anunciado hoje, são 5 anos de contrato, né? Um anúncio, inclusive, que eles usaram a figura do Endrick, né, pela amizade que o Maurício tem com o Endrick, né, de categoria de base, de seleção de base. É uma baita de uma contratação, é uma contratação que o Abel pediu e é uma contratação que o Palmeiras já em algumas janelas tentou. O Internacional não queria vender para o mercado nacional, entendia que, por mais que o Maurício ora era titular, ora era reserva no Internacional, sabia que iria reforçar um rival, não tinha essa mentalidade. O presidente Barcelos não queria reforçar um time rival aqui do Brasil, né, um rival de Brasileirão, de Copa do Brasil, enfim. Mas aí depois houve uma mudança de ideia, muito em função do jogador que queria estar no Palmeiras, que topou e queria ser negociado. Então o Internacional precisava vender, é uma negociação que bate quase 10 milhões de euros, né? O Palmeiras comprou 70% do jogador, depois comprou mais 5% de fatias do atleta, era o que estava pegando para o negócio ser concretizado, e são 5 anos de contrato, um jovem jogador que tem a possibilidade de revenda e tem muito potencial de seleção brasileira. Na mão do Abel, ele vai cumprir pelo menos umas 3 funções. Então é o tipo de contratação muito do Abel Ferreira, com a cara do Abel Ferreira. Agora vamos esperar ele estrear, mas está pronto, já vinha com ritmo de jogo. É um jogador que é para chegar, colocar a camisa do Palmeiras e jogar.